Já parou para pensar que Deus usou um livro de histórias para se revelar? Você não acha isso curioso? Sei lá, acho que nós, pastores, talvez a gente gostasse mais que Deus tivesse nos dado um livro de teologia sistemática. Um assim, já oficial, né, sem as interpretações diversas. Deus podia ter dado uma sistemática oficial, organizadinho por assuntos. O que precisamos saber sobre a Trindade, sobre a encarnação, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a igreja, sacramentos e tal. Não, Deus não fez assim. Deus deu um livro cheio de histórias. Você sabe dizer quanto da Bíblia é composto de narrativas, histórias? Depende um pouco de como você conta. Dependendo, metade. Outros falam em 70% da Bíblia. Histórias. Claro, você tem poesias, você tem leis, você tem epístolas, você tem material profético. Às vezes isso se mistura um pouco. Por exemplo, pensa nas epístolas de Paulo. Pensa em Coríntios. Ele está trazendo doutrina, ele está trazendo correção, mas no meio da correção tem o quê? Eu estava procurando Tito, e Tito tinha sumido, fiquei nervoso, que ele não chegava nunca, aí fui, esse tipo de coisa. Ou então ele está escrevendo Gálatas, está ensinando sobre a justificação pela fé, e do nada ele começa assim, porque Pedro, quando veio, estava aqui comendo com todo mundo, aí veio um pessoal da parte de Tiago, parou de comer, acredita? Precisei resistir-lhe face a face. Pedro, não acredito. Até Barnabé entrou na onda dele. Ou seja, tem história, tem narrativa também, no meio até de outros gêneros bíblicos. O fato é que Deus quis nos contar sobre a história da redenção por meio de contar as histórias da redenção. As centenas ou até mesmo milhares de pequenas histórias que compõem o que Deus fez. Aliás, a minha teoria é que muitos pregadores reformados gostam mais de pregar as epístolas por causa disso, porque parece um pouquinho mais com um livro de teologia. É mais organizadinho, as doutrinas, o primeiro ponto, o segundo ponto e assim por diante. Mas não é simples assim. E a gente vai falar hoje sobre algumas características dessas histórias que eu espero que te ajudem a você se tornar um melhor leitor das histórias, tirar mais proveito delas. E também, se você tem alguma função de ensino, seja você um pastor que prega, seja você um professor de escola dominical, ou seja você alguém que faz um culto familiar, seus filhos, seu marido, sua esposa, e vocês leem a Bíblia juntos e conversam sobre as histórias, isso aqui vai te ajudar. Então, um aspecto que eu quero destacar para vocês é que a Bíblia é cheia de histórias realistas que retratam gente de verdade. As histórias bíblicas relatam a humanidade como ela é, não uma humanidade idealizada. Os descrentes que não conhecem a Bíblia, se você pedir para eles, descreve, o que você acha que tem nesse livro? Ele vai achar, tem um monte de regra, tem um monte de coisa. Não, mas mesmas histórias. Ele provavelmente vai achar que tem histórias idealizadas de pessoas passeando no parque, de mãos dadas, borboletas, piquenique, um mundo perfeito. Aí o cara pega para ler a Bíblia e ele encontra histórias de incesto, canibalismo, estupro, sacrifício humano, genocídios, assassinato político, poligamia e muito mais. As pessoas olham esse livro e falam, o que é isso? Vocês deixam as crianças lerem isso? Deixa, né, crianças? A gente deixa vocês lerem a Bíblia, a gente até gosta que vocês leiam. A Bíblia nos conta a história de como a humanidade andou desde a queda até mais ou menos ali, algumas décadas depois da ressurreição de Cristo. A Bíblia ocupa esse período, mas obviamente a Bíblia também não conta tudo o que aconteceu em todos os tempos. Ela foca ali nos patriarcas, depois ela foca em Israel, e a partir de Israel ela foca numa tribo específica, depois no Novo Testamento, depois de Cristo subir aos céus, ela foca no avanço da igreja pelo mundo. Mas em particular com Paulo, deixa outros ramos de lado. E é muito interessante esse aspecto de que a Bíblia não romantiza quem nós somos. Como diz um autor, a Bíblia mostra a condição finita, caída, hesitante e frágil do ser humano. Mesmo os grandes nomes, os admiráveis heróis da Bíblia, todos eles têm a sua sujeira exposta, não tem? Adão, em quem caímos. Noé e sua tolice após sair da arca, lembra de Noé? Abraão e suas mentiras, o pai da fé, mentiroso. Ló e suas péssimas escolhas, e o que isso resultou para sua esposa, para suas filhas e para os seus filhos /netos. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabe? Não lembra da história, não? Jacó e seus muitos pecados, Moisés,
Davi, Gideão. Lembra de Gideão, que ele apronta? Ah, não, Gideão, você só lembra da lã molhada, aquele negocinho lá. Vai ler a história de Gideão para você ver o que ele apronta depois, vai. Grande exemplo de fé que ele é. Salomão começa super bem, daqui a pouco tem 200 esposas. Não estou brincando, tem mesmo. Todos têm sombras, não há heróis idealizados na Bíblia. Mesmo o capítulo que a gente chama de a Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, não tem esse nome na Bíblia, é a gente que deu. Mas mesmo que a gente chame de Galeria de Heróis da Fé, entenda, heróis da fé, porque eles creram certo, não heróis das boas obras, porque se comportaram tão bem. Grant Osborne, num livro muito legal sobre interpretação bíblica, a espiral hermenêutica, ele diz assim: os especialistas em literatura há muito tempo observam a surpreendente transparência dos relatos bíblicos. Não há qualquer tentativa de esconder a fragilidade humana dos heróis bíblicos. Mas o importante não está no fato de situações desonrosas serem atribuídas aos personagens, e sim na elaboração de uma caracterização profunda e sutil que torna tais situações muito realistas. Isso, portanto, permite que indivíduos de todos os tempos se identifiquem com problemas análogos. Isso é muito importante, gente. Ao lermos essas histórias de gente que viveu 2.000 anos antes da gente, 5.000 anos antes da gente, sei lá quando foi a criação, a gente consegue se identificar, apesar da distância cultural. Aliás, era isso que Paulo estava falando para os coríntios, não era? Lembra da murmuração, lembra da idolatria, lembra daquilo, lembra da rebelião. Tinha pelo menos 400 anos, mais do Êxodo. Quase 1.000 anos entre aquelas coisas acontecerem e Paulo está falando para os coríntios, lembre daquilo. E mais, a distância do mundo grego para o mundo hebraico, culturas diferentes, séculos depois, e Paulo está falando, aprenda essas histórias. Elas vão transformar a vida de vocês. A mesma coisa com a gente. Nós somos capazes de nos vermos em Pedro, em Davi, em Tiago, em todos esses personagens. E ao mostrar os personagens bíblicos como gente como nós somos, e a gente se enxergar neles nos seus erros, nos seus pecados, nos seus maus caminhos, a gente tem a mesma esperança que eles tiveram. Porque quando a gente pensa que a Bíblia é acerca de pessoas perfeitas, a gente olha assim, eu me conheço, eu não tenho lugar nisso não. Eu não sou um homem perfeito, eu não sou uma pessoa sem pecados, eu não sou um homem justo em mim mesmo. As pessoas sabem disso, elas sabem que não são. Mas quando elas percebem que a Bíblia é acerca de gente que nem elas, que encontraram um grande Deus que a salvou através da fé, isso enche o coração do pecador de esperança. Eu escrevi alguns livros sobre personagens bíblicos, e sempre são reações interessantes. Eu escrevi um sobre Ruth, um sobre Sansão, um sobre Esther. Nenhuma leitura revolucionária dos personagens, não, tá? Apenas mostrei-os como a Bíblia os mostra. Pecadores redimidos. E é muito interessante as reações que as pessoas tiveram. Por exemplo, em geral, quando as pessoas leem o livro de Esther, elas chegam para mim e falam assim, ai pastor, fiquei tão decepcionada. Gostava tanto de Esther. Porque você tinha na cabeça, talvez, uma versão infantilizada, ou dos vegetais, ou qualquer coisa assim, sobre Esther, como, sei lá, uma espécie de um misto de Cinderela, ou ganhou com Miss Pérsia, ou qualquer coisa assim. E não a situação real que a Bíblia conta de um rei maluco, perverso, tirano, que resolve que vai sequestrar inúmeras mulheres e dormir com todas, tirá-las da casa dos seus pais, arrancá-las à força das suas cidades, de lugares distantes, levá-las para seu palácio, vai dormir com todas. Vai escolher uma para ser a sua esposa, e as outras vão poder voltar para suas casas e viverem vidas felizes? Não! Vão ser o harém dele. Para quando ele cansar da esposa, ele chama uma delas. Essa é a história. Tem uma mocinha judia que é roubada, sequestrada nisso, né? E aí o pai adotivo dela, tio, fala para ela assim, não revele que você é judia. Como assim não revele? A fé bíblica não pode ser escondida, você não tem como ser um judeu escondido. Você tem restrições alimentares, você tem cerimônias e festas que você tem que participar. É impossível ser um judeu escondido. Pois é, esconda quem você é. Tá bom, né? Então, imagino que ela vai tentar de tudo para resistir para a cama do rei, que nem Daniel e os seus amigos, lembra? Saiba, ó rei, que não nos dobraremos. Imagina ela falando assim, saiba, ó rei, que não irei para a sua cama, ou qualquer coisa assim. É isso que ela faz? Não. Inclusive, a Bíblia conta que ela se tornou a favorita do eunuco que cuidava do harém.
Ela conseguiu cair nas graças dele, de forma que quando foi a vez dela ir para a cama do rei, o eunuco deu para ela algumas dicas e algumas roupas ou perfume, seja o que for, algumas coisas que ela pudesse levar. Ela podia levar consigo qualquer coisa do harém. E ela foi lá. E seja qual for a dica que ela recebeu, ela ganhou o coração do rei. Fingindo não ser crente, se tornou a rainha do mundo pagão. Uma princesa admirável, né? Ah, pastor, mas colocando assim também não. Mas é como a Bíblia coloca. Então, eu escrevi esse livro e as pessoas ficaram meio chateadas comigo por causa disso, sabe? Poxa, pastor, deu o nome da minha filha de Esther por causa dela. Até isso eu ouvi outro dia, sabe? Deu o nome da minha filha de Esther. Eu falei, calma, calma. Porque a história não para aí. A história não é de uma moça perfeita fazendo tudo certo. É de uma moça assustada, pecadora, fazendo más escolhas, indo por caminhos maus, mas que quando a vida avança e ela tem a oportunidade, ela se decide por sim, vai se identificar com o povo de Deus e com Deus desse povo, e mesmo que custe a vida. Aí, a história de Esther não é sobre uma mulher perfeita, é sobre uma mulher redimida. E aí a gente se encontra nessa história. Porque eu tenho certeza que nós também temos momentos na nossa vida que a gente olha para trás e fala, esse passo foi em falso, não foi legal. Tal coisa eu queria esquecer que eu fiz. E quando você está evangelizando por aí, olha que história poderosa você tem. De alguém que andou tão mal, fez coisas no mínimo dúbias, mas que o Senhor a trouxe. Já Sansão foi ao contrário. Quando eu escrevi sobre Sansão, alguém veio reclamar comigo. Falou assim, não acredito, pastor, um livro sobre Sansão. A gente não tem nada para aprender com esse homem, não. Sabe? Não tem nada para aprender com esse cara. Eu falei, olha, o autor aos Hebreus botou o cara no capítulo 11, né? Então, assim, não reclame comigo. Reclame com quem botou ele lá na galeria dos heróis da fé, como vocês gostam de chamar. E com Sansão já foi o efeito oposto. Foi mostrar que um homem que anda mal e que, se Esther caiu no conceito do público, Sansão cresceu, porque a gente vê que, embora ele faça muita bobagem, e faz mesmo, faz muita bobagem, mas com toda a bobagem que ele faz, ele ainda é o que está em melhor estado espiritual em Israel. É o único que ainda entende que Filisteu é inimigo e é para lutar. Tem uma oportunidade de que o povo todo poderia se juntar a ele para lutar contra os filisteus, mas o povo prefere amarrá-lo e entregá-lo para os filisteus. Ninguém mais lutava, só ele. E mesmo com seus erros, o Senhor o usou. Por isso que o meu livro se chama A Vitória de Deus por Meio de Heróis Quebrados. Mas perceba, é muito interessante como a Bíblia mostra pessoas reais. E isso as torna muito mais relacionáveis para nós leitores. Ou pelo menos aqueles que têm espelho em casa, né? Que talvez você se ache um grande herói, alguém que não peca e tal, aí realmente você não vai se ver muito lá, não. Mas se você tem consciência do seu pecado e da sua necessidade de Cristo, vai ter muito alívio para o seu coração ao ver gente que peca como você, mas que pela fé em Cristo é salva. É um livro de histórias reais, de gente real. Outro aspecto que vale destacar é que é um livro de histórias interligadas. Às vezes a gente esquece isso, e muitas vezes, como nós ensinamos vocês, crianças, a gente erra nisso. A gente bota essas histórias como se elas não tivessem nada a ver uma com a outra, como fosse histórias soltinhas aí. E, na verdade, são como capítulos de uma única grande história. Todas elas se passam, para usar o linguajar do mundo de hoje, no mesmo universo literário. Talvez você já tenha lido algumas obras de ficção que se passam no mesmo universo literário. E nem estou falando só das recentes, como Brandon Sanderson ou outros assim, mas Monteiro Lobato, as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, se passam no mesmo universo literário. Ainda que uma não esteja citando a outra, eles estão ali no mesmo mundo, no mesmo sítio, às vezes tem uma referência oblíqua a um personagem, alguma coisa assim. Ou seja, a Inglaterra de Sherlock Holmes, ou o mundo de Duna, de Frank Herbert, seja o que for. Por vezes as histórias se passam em séculos distintos, lugares distintos, mas é o mesmo universo. E é a mesma história. E por isso que você precisa conhecer a Bíblia como um todo, e não as histórias isoladamente. Porque elas são conectadas. Nem sempre nas histórias bíblicas o narrador vai falar para você algo como, e ele fez o que era mal perante o Senhor. Às vezes fala. No livro de Reis, por exemplo, tem muito disso. E o rei Jeroboão fez o que era mal perante o Senhor, e aí conta o que ele fez. Está bem claro aqui que esse negócio que ele fez foi mal. Mas às vezes não está explícito. Abraão vai e mente acerca da sua esposa.
E Abraão fez o que era mal perante o Senhor, quebrando o mandamento. Como é que você sabe que Abraão fez algo errado? Mesmo sem a história dizer que foi errado. Um dos 10 mandamentos é sobre isso, não é? Sobre falso testemunho. Então você que conhece a Bíblia como um todo, você pode ler as histórias específicas de um jeito mais sábio, mais profundo. Você tem que ver a história como um todo. Em certos momentos você precisa de um contexto mais amplo do que a própria história para entendê-lo. Às vezes a gente está assim, a gente está no ônibus, por exemplo, está chegando a sua parada, e você começa a ouvir uma conversa do pessoal do banco de trás. Ah, o Roberto mudou de cidade, você soube. Ah, mas claro, depois do que a Fernanda aprontou, aí chega na sua parada. Aí você pensa assim, perco a parada para ouvir o final da história, ou então, o que a Fernanda aprontou? O que foi que aconteceu? O que você quer saber? Mas às vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente está assim, a gente está pegando pedaços de histórias que você tem a resolução delas em outras partes. Deixa eu dar uns exemplos para vocês, para isso ficar mais concreto. Lembra do início do livro de Ruth? A Bíblia nos conta, no tempo em que julgavam os juízes, houve uma fome em Belém. Essa frase é cheia de significado. Se você não sabe o que é o tempo dos juízes, você já perdeu muita coisa. Mas se você sabe que é o tempo dos juízes, o que você já sabe? Não tem rei, cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, violência rola solta, todo tipo de impiedade. É um dos piores momentos da história de Israel. Então você fala, eita, essa história está num tempo difícil. E aí fala que houve fome na terra. Fome na terra? É normal, aí sempre tem fome aqui e acolá no mundo. Veio uma enchente e destruiu a lavoura, ou veio uma seca brutal e destruiu, seja o que for, normal. Não é normal. Não lá. Porque o Senhor havia prometido, as promessas do pacto, quando antes deles entrarem na terra prometida, que se o povo do Senhor fosse fiel ao pacto, guardasse os mandamentos do Senhor, haveria sempre abundância. Ou seja, se está acontecendo uma fome em Israel, o que você pode deduzir? O Senhor está pesando a mão. Ele fala em Deuteronômio sobre as maldições pactuais. Uma das coisas que ele faria para o seu povo acordar para a vida, eu vou pesar a mão sobre vocês, os céus vão se tornar como bronze, não vai chover, o chão vai ficar duro que nem se fosse ferro, não vai dar para plantar. E aí vocês se arrependem, me buscam e eu trago a chuva de volta. Ou seja, essa é a situação. E aí a Bíblia nos diz então que um homem chamado Elimeleque pega sua esposa e seus 2 filhos e se manda da terra prometida e vai embora para a terra de Moabe. Veja, se você não conhece essas coisas que eu estou citando, o que te parece? Parece uma como inúmeras outras histórias em que um homem pega a sua família e muda em busca de uma vida melhor. Temos muitas histórias dessas, não temos? O cara se muda do campo para a cidade, ou da cidade para o campo, querendo uma vida melhor. Se muda de estado, ou arruma uma bolsa de estudos e vai fazer faculdade em outra cidade, ou consegue um emprego em outro lugar. Qual é o problema? No nosso caso, nenhum problema. Mas nós não estamos falando de qualquer terra, estamos? Nós estamos falando da terra prometida, que Deus deu para eles com muito sangue, suor e lágrimas. E que Deus disse, essa vai ser a habitação de vocês. Quando Elimeleque pega a sua família e se manda, sendo que a fome era resultado do pecado do povo, o que ele está fazendo? Está virando as costas para Deus e a terra prometida. É como quem diz assim, quer saber? Não quero mais nada com Israel, não quero mais nada com Deus de Israel, eu vou embora. Eu vou embora para a terra de Moabe, terra de inimigos de Israel. Não é tipo assim, vou mudar para a cidade vizinha. Não, a terra dos antigos inimigos. A essa altura da história, o Moabe já tinha feito terríveis maldades contra Israel, que tinham resultado na morte de milhares de israelitas na época do Êxodo. E Elimeleque vai para lá? Com sua esposa? Com seus filhos solteiros? A lei proibia que seus filhos se casassem com descrentes. O que ele acha que vai acontecer se ele levar seus filhos jovens, solteiros, para a terra lá, cheia de mulheres moabitas? O que você acha que vai acontecer? Então, agora você está vendo que as ações de Elimeleque, embora a Bíblia não diga, e Elimeleque fez algo perverso diante do Senhor. Mas, à luz de tudo que eu trouxe para você, te parece uma boa decisão Elimeleque pegar sua esposa e filhos e ir embora? Logo a tragédia vem, morre Elimeleque, morrem os 2 filhos depois de terem casado, e fica ela, Noemi, com as noras descrentes. Até onde ela sabe, né? Ruth já está ali, seu coração está sendo mudado, mas aí é misericórdia do Senhor.
Mas você percebe que você entender essa história à luz do ensino da Bíblia como um todo faz toda a diferença? Não é uma simples família indo buscar uma vida melhor, é uma família saindo em rebelião da terra prometida. Achando que vai ter uma vida melhor longe do Senhor. Mas a vida fica muito pior. Inclusive, é muito interessante que, mesmo depois da tragédia, Noemi não entendeu ainda que vida boa é perto do Senhor. As noras querem ir com ela para Israel, e ela fala, fiquem, vocês não tem como casar, imagina, eu vou ter filho, e vocês vão esperar meu filho crescer, aquela história toda que ela fala. E ela fala assim, vão ser felizes em Moabe, vão casar em Moabe, ou seja, na cabeça de Noemi ainda é uma vida melhor com o povo moabita do que na terra do Senhor, na terra prometida. É Ruth que é cabeça dura, santa cabeça dura de Ruth, que fala assim, não, eu vou. Onde pousares, pousarei, aquela coisa toda linda que ela fala, né? Que a turma usa em voto de casamento, mas é uma nora para a sogra falando, tá? Não é? Tu pode usar no voto de casamento, não tem problema, mas originalmente. Ou seja, isso ajuda você a entender. Ou uma outra história, deixa eu dar mais um exemplo para vocês. No livro de Esther. No livro de Esther tem uma cena sensacional. O segundo homem mais poderoso do reino, um homem chamado Amã, o Agagita, a Bíblia dá esse detalhe. Ele fica irado quando um homem chamado Mordecai, lembra da história? Se recusa a se dobrar diante dele. O rei tinha dito que todo mundo tinha que se dobrar diante de Amã. Todo mundo se dobra, menos Mordecai. Fica lá em pezão, sensacional. Uma afronta deliciosa. E aí, o que Amã resolve fazer com isso? Você lembra? Vocês já leram a Bíblia? Vocês estão com a carinha de quem não sabe o que eu estou falando. Leram, né? Tá bom. Ele convence o rei a fazer o quê? Matar Mordecai, é isso? Só Mordecai? Não, todos os judeus. Ah, todos os judeus da cidade? Não, todos os judeus do mundo. Da África até a Índia, que era o tamanho do Império Persa. Pensa no mapa mundi, da África até a Índia. 127 províncias. Que isso, que raiz de amargura é essa, cara? Que exagero! Não dá para entender o que está acontecendo, a não ser que você conheça a história maior da Bíblia. Esse detalhe, Amã, o Agagita, é muito importante. Séculos antes, quando o povo de Deus estava vindo para a Terra Prometida, um povo chamado Amalequitas atacou Israel à traição. O Senhor lutou por eles, eles venceram. Tempos depois, quando o primeiro rei de Israel foi escolhido, um homem chamado Saul, Deus deu para ele uma ordem, para ele ir lá e exterminar os amalequitas, por causa do que eles tinham feito. Saul cumpriu a ordem? Escaparam alguns, né? Pois bem, este é um descendente deles. Amã é um descendente daqueles homens que escaparam. Nós não estamos falando de uma briguinha só do orgulho pessoal de Amã, embora seja parte disso, nós estamos falando de uma rivalidade de séculos. Amã vê a oportunidade de finalmente se livrar dos antigos inimigos do seu povo. Inclusive, essa, eu creio, é a razão por que o Mordecai finalmente acorda para a vida e não se dobra. Perguntam para ele, Mordecai, você não vai se dobrar? Ele fala, não, porque eu sou judeu. Porque ele está vendo ali um descendente de Agag. E ele é um descendente, ele é de Benjamita, ele é um descendente de Saul, da tribo de Saul. Ele sabe o que deu no passado, quando esses dois grupos se enfrentaram e ele não fez o que era, a turma dele não fez o que era certo. Não mais, agora eu vou fazer o que é certo. E aí, claro, tudo isso bota a história em ação. Então você perceba que, se você conhece a história lá de 1 Samuel 15, ou a história do Êxodo, você está muito melhor equipado para ler Esther. Porque são histórias interligadas. Pensa, por exemplo, numa série de filmes que você gosta, sei lá, Star Wars, alguma coisa assim, desses que tem vários filmes. Você pode pegar um filme aleatório e ver, não pode? Você vai entender, ele tem começo, meio e fim. Mas você não vai entender tudo, vai? Você vai perder umas conexões, você vai ficar assim, quem é essa criança verde aí? Não é criança, é o mestre Yoda. Ah, mas o que ele faz? Realmente não é criança, não, é meio velhinho mesmo. Tá, mas você vai perder algumas coisas, você vai entender o enredo básico, mas você vai perder muita coisa. Assim é na Bíblia também. É uma grande história, contada em muitos pedaços, e às vezes as conexões são óbvias, às vezes nem tanto. Tá? A gente sempre tem que amarrar as histórias individuais na grande história da redenção,
ou ela se torna apenas uma história exemplarista. Se eu contar a história de Sansão sem fazer referência a como Deus nos salva em Cristo, eu estou simplesmente dizendo, seja como Sansão, seja como Daniel, seja como Davi. E não estou dando para as pessoas o poder que eles tiveram, porque eles foram salvos e se tornaram pela fé em Deus e nas promessas de salvação, não por si mesmos. Então, quando a gente usa essas histórias sem remetê-las à grande obra de Jesus, a gente também está cometendo um erro. Histórias devem ser lidas como histórias. Histórias têm estruturas básicas que são usadas sempre. Por exemplo, a Bíblia tem muitas histórias. Algumas são contadas em alternância. Por exemplo, se você já leu o livro dos Reis, a gente lá na igreja está pregando 2 Reis. É difícil de ler 2 Reis, não é? Por quê? Porque o autor avança e volta no tempo o tempo todo. Porque ele está contando a história de 2 países ao mesmo tempo. Aí ele conta, sei lá, o rei Acasias, Amazias, Zacarias, esses tudo Ias ou Ão, Jeroboão, Roboão. E aí ele avança com um e o cara morre. Aí ele começa a contar do outro, mas esse aqui já estava vivo no 13º ano do reinado desse aqui. Aí passa isso tudo, e esses eventos são concomitantes a essa guerra aqui. E você fica tentando organizar isso tudo na cabeça. Não é fácil. Não é fácil. Algumas histórias são contadas assim, meio em flashback. Algumas histórias, o autor omite um detalhe para te fazer prestar atenção e você descobrir depois. Os autores bíblicos são contadores de histórias maravilhosos. Vocês sabem disso, sabem que tem umas pessoas que são boas em contar história. Tem outras que nem tanto, mas algumas são muito boas. E muitas vezes a história ela quer te comunicar algo e não necessariamente aquilo que você mais está curioso em saber. Por exemplo, quando sempre tem, a mesma coisa, sempre é, e Jefté, ele sacrificou a filha ou não? Matou a filha dele, lembra da história de Jefté? Procura depois em Juízes 11. O ponto da história não é esse. O ponto da história é a tolice de fazer votos precipitados, votos que vão contra a lei do Senhor. Ou então, a 1 Samuel 28, em que Saul vai lá consultar uma bruxa. Lembra dessa história? Dia das bruxas, né? Saul foi lá na bruxa, dia das bruxas, lá, em Endor. Que, inclusive, é o nome da lua do Star Wars, né? Você acha que é coincidência isso? A floresta? Parece que não é, não. Estou saindo do ponto, que nem alguns narradores. Aí Saul vai consultar a bruxa, o que ele quer falar? Ele quer falar com a bruxa, né? Ele quer falar com? Qual que é o problema? Samuel já morreu, né? Então o que ele faz? Ele quer que ela invoque o espírito de Samuel. E a pergunta que sempre fazem é, mas e aí, era mesmo o espírito de Samuel? Era um demônio? Era um truque? O que é a solução? Eu sei lá qual era a solução. Eu não sei. Todos os comentaristas que você achava vão discordar entre si. Mas o ponto não é esse. Qual que é o ponto? O ponto é o seguinte. Olha o declínio de um homem rebelde ao Senhor. Ele vai de alguém que profetizava pelo Espírito Santo. Alguém que está no escuro, escondido, disfarçado, consultando uma bruxa. Tentando falar com um morto. Não ache que esse caminho não pode ser o seu também. Se você seguir pela desobediência como Saul seguiu. Então, essa é a grande mensagem que você tem que estar absorvendo isso. Às vezes, os detalhes que a gente mais queria saber, a gente realmente não sabe. A Bíblia é um livro com enredos maravilhosos e cheio de personagens maravilhosos, alguns gloriosos mesmo. Alguns são um tanto unidimensionais, no sentido de que a Bíblia enfatiza uma grande qualidade sobre ele. Por exemplo, um autor diz assim, Deus encheu seu livro de pessoas fascinantes. Joabe, um pragmatista sem limites. Abigail, uma inabalável gestora de crises. Jonadab, um ardiloso maquinador. Ou Jonatas, o maior amigo que alguém poderia ter. E claro, todos esses são gente complexa, tridimensional e assim por diante. Mas é engraçado que às vezes a gente lê as histórias e parece que a gente perde de vista o que ela está apontando para a gente. Eu noto isso muito na história de Pedro e sua negação de Cristo. Muitas vezes a gente lê a história de Pedro e a gente sai dela com a seguinte atitude. Ei, Pedro covardão, né? A gente sabe assim, olha lá. Diz que ia, né, Pedro? Falou, cheio de pose lá na ceia, que ainda que todos te abandonem, eu não. Olha aí o covardão. É verdade, ele fugiu, é verdade, ele negou. Sem dúvida. Mas você acha que Pedro é o covarde dos 12? Cadê os outros? Pedro é o único que está lá.
Sim, no final das contas ele falha, mas ele é o único que está lá. E depois de ser questionado, em vez de se mandar como eu faria, ele persiste. E é questionado de novo, em vez de se mandar como você faria, você fugiria na segunda, eu fugiria na primeira. Ele persiste. E aí na terceira ele cai em si e chora. A Bíblia não está apresentando Pedro como o covarde dos 12. Ela está mostrando para você como mesmo o mais corajoso dos 12 vai falhar. Não é para você olhar para Pedro e se sentir todo superior a ele. É para você olhar e falar, uau, se nem Pedro deu conta de seguir Cristo até o fim, o que será de mim? O que será de mim? Mas a gente gosta de ler e fala, eita Pedro, você devia falar assim, eita Emílio, você teria ido lá, cara? Não teria nada. Ia arrumar uma desculpa, vou cuidar de Maria, tadinha, o filho dela foi preso, qualquer coisa assim. Ia arrumar uma desculpa dessas que a gente arruma, né? E assim por diante. Os personagens bíblicos são interessantíssimos e muito variados. Mas às vezes a gente quer tratar todo mundo meio que se fosse o mesmo personagem, eles são muito variados. A Bíblia é cheia de diálogos fascinantes, tem diálogos tão memoráveis, não tem? Pensa em algumas das conversas do Senhor Jesus com Nicodemos, com a mulher samaritana, tantas conversas assim fascinantes, diálogos belíssimos que revelam o coração. Você tem autores magistrais. Uma curiosidade, nem sempre é fácil, porque no texto grego, como nós temos, os manuscritos, não é que nem em português que você tem travessão, aspas, esse tipo de coisa. Para que serve isso numa narrativa? Mostrar quem está falando, porque, por exemplo, numa história que você está lendo, de detetive, por exemplo, você vai alternando entre o narrador e as falas dos personagens. Nem sempre dá para a gente saber exatamente se é o narrador ou o personagem falando. Que é um exemplo mais interessante de todos? Quem disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê... Quem que disse João 3,16? Quem falou essas palavras? Jesus? Talvez. Talvez tenha sido João. Não é claro se ali ainda é Jesus terminando a sua fala ou se já é João fazendo um comentário sobre o que Jesus falou, porque João de vez em quando faz isso. Ele bota uma fala de Jesus e ele faz uma explicaçãozinha. Por exemplo, Jesus conta algo e João explica. Isso ele disse acerca do modo que ele seria morto. Lembra dessas coisas? João é cheio dessas coisinhas. Então, não fica claro se quando ele diz, porque Deus amou o mundo, se é o próprio Jesus falando ou se é João explicando o que Jesus acabou de falar. No final das contas, não faz diferença, é a palavra de Deus. E se você vier me mostrar que a letra vermelha... Aqui, pastor, a letra vermelha é Jesus. Então, vou te contar uma coisa sobre as letras vermelhas. Imagina a gente achando os manuscritos gregos lá, umas partes em vermelho e tal, isso é muito engraçado. Enfim, de novo, isso é só para atiçar a sua curiosidade. A Bíblia usa, às vezes, discurso direto, indireto, tem muitas coisas assim. O diálogo revela muito dos personagens. Note bem os diálogos, o que é dito, o que não é dito. Por exemplo, o autor, em vez de dizer assim, Noemi estava muito triste, muito amargurada na sua volta a Israel, lembra aquela volta meio azedinha e tal? Melhor do que falar sobre ela, deixa ela falar. Não me chameis Noemi, me chamem de amarga. Mara significa amarga, tá? Imagina, cara. Você fala assim, não quero mais ser chamado de Emílio, quero ser chamado de amargo. Vocês iam falar assim, ô louco, cara, seu coração está bem aí? Seu coração está legal, pastor? Me chamem de o amargo. Não, é o que ela fala. E ela fala, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ou seja, você aprende muito sobre ela nisso aí, não aprende? Só com essa fala. As histórias bíblicas são fascinantes. Tem uma história, entretanto, que o Senhor quis nos dar 4 versões dela, não tem? E não é legal que Ele tenha feito isso? Do que eu estou falando? Dos evangelhos, claro. 4 narrativas contando mais ou menos a mesma história, mas de ângulos diferentes. Pensa, por exemplo, se a gente pegasse um dos pastores aqui. Cadê o pastor Alessandro? Vou usá-lo de cobaia. Tá onde, pastor Alessandro? Imagina que a gente quisesse contar 4 biografias da história dele. Uma escrita por sua esposa. Essa você queria ler, não queria? Contando os segredos dele.
do que ele tem medo, se esse negócio de amar o Corinthians é verdade mesmo, é só pose, tudo isso ia querer saber. Ia ser uma leitura interessante, não ia? Agora imagina que eu peço assim, não, quero que a filha dele escreva essa história. Ela ia ter uma visão diferente, não ia? Ela ia ter as lembranças de infância, mas a história dela com o pai começa, claro, a partir do momento que ela nasceu. Ela não tem lembrança dos anos de vida do seu pai antes dela estar aqui. Agora, você imagina que, além disso, eu peço para uma das ovelhas dele escrever. Teria uma perspectiva diferente também, não teria? De ovelha, pastor, a posição de autoridade, vai se lembrar de uma visita, de um cuidado, de um sermão, de um ensino, alguma coisa assim. Agora, imagina que eu peço, além disso, para um colega de seminário dele contar a história dele. Essa é a mais perigosa. O colega de seminário sabe as coisas que aconteceram no seminário, sabe tudo. Você juntando essas 4 histórias, você teria um relato bem interessante dele, não teria? Algumas cenas domésticas que só a esposa tem, algumas histórias do seminário que só o colega tem, juntaria tudo isso. E foi isso que Deus fez com a gente ao nos dar 4 evangelhos. Um deles escrito por um dos 12, Mateus. Andou com Jesus para cima e para baixo. Amigo, colega, discípulo de Jesus. Outra delas, escrito não só por um discípulo, mas pelo melhor amigo de Jesus. Qual o nome dele? João, a história do melhor amigo dele. Terceira, escrita por um jovem que estava ali por perto, não era um dos 12, de vez em quando estava por perto, que inclusive pisou feio na bola em certo momento, junto com Paulo, no campo missionário. O nome dele? Marcos. Ou seja, um dos 12, o melhor amigo, um que estava perto, mas não era dos 12, e o último nunca nem conheceu Jesus. Quer dizer, até aquele momento, hoje já conhece, né? Mas até lá. Não tinha nem conhecido Jesus. E nem judeu era. Olha que perspectiva legal. Os 4 juntos nos dão um retrato belíssimo e composto de quem é o nosso Redentor. João conta algumas coisas que só ele conta. João é cheio de diálogos profundos, detalhes das orações, como a oração do capítulo 17. Só ele conta. Lucas fala, eu fiz uma elaborada pesquisa, eu fui atrás de testemunhas. O Mateus podia contar de lembrança. Ele estava lá, eu no barquinho, ele estava lá. Lucas não estava lá, o que ele fez? Ele foi atrás de gente que estava, e perguntou para um monte de gente, pesquisou e fez isso e aquilo, porque ele queria juntar o máximo de coisa que ele pudesse. E cada evangelho tem seus objetivos também. Tem uma organização interna, nenhum deles é exaustivo. João, inclusive, ia falar, se eu fosse contar tudo que Jesus fez, não tinha livro suficiente no mundo para escrever. Eu fiz uma seleçãozinha aqui, para vocês crerem que ele é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham vida. Seleção. Mateus queria mostrar que ele era o Messias, por isso que ele enche de citações do Antigo Testamento, mostrando que elas se cumprem em Jesus e assim por diante. Mas são relatos com objetivos diferentes, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para trazerem a mesma grande história, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Um livro de histórias. Você conhece essas histórias? Quando eu li 1 Coríntios 10, você sabia as histórias que Paulo estava se referindo, sabia? Eu confesso que teve uma ou duas que eu tive que olhar também. Do que Paulo está falando aqui, tá? Então, assim, eu me junto a você na vergonhazinha. Mas não deveríamos ser capazes de, quando Paulo fala, lembre-se de Israel se murmurando no deserto, e você rapidamente se lembrar? Sei bem do que ele está falando. Lembre-se de Israel e sua imoralidade, e você se lembrar? Lembre-se de Israel e... Porque, veja, Paulo estava escrevendo para a igreja do Novo Testamento, como nós, e dizendo, vocês precisam conhecer as histórias, porque assim vocês evitam de ir pelo mesmo caminho. E a Bíblia é cheia disso. Lembre-se de Jesus, certa vez fala, lembra da mulher de Ló? Só falou isso, todo mundo sabia do que ele estava falando. Você sabe do que Jesus estava falando? Aquela musiquinha que a gente canta com uma alegria esquisita, da mulher que se deu mal, que virou uma estátua de sal. A gente canta muito feliz aquela música, é esquisita essa nossa alegria aí. Eu acho destoante, mas beleza. E Jesus, em momentos, fala assim, isso aqui nem quando a rainha de Sabá veio conhecer Salomão. Você sabe do que ele está falando? Ou quando Jesus fala, lembra de Naamã? E a gente talvez não lembre o que foi que Naamã fez mesmo. Quem era esse cara? O general sírio, que veio e foi curado por Eliseu.
Jesus faz várias referências, Tiago faz várias referências a personagens das histórias bíblicas. Você conhece as histórias do seu povo, porque eu quero que você entenda, não são as histórias da Bíblia, dos judeus, é a história da tua família. Quando você lê sobre Jacó lutando com o anjo do Senhor e saindo manco, não é a história do velho patriarca Israel, é a história de como o vovô Jacó ficou manco. É a nossa história. Nós somos filhos de Abraão, porque nós temos a fé de Abraão. É a nossa história. Do mesmo jeito que você conhece a história dos seus bisavôs que migraram da Itália para cá, ou do seu pai que fez isso e aquilo, tem que conhecer mesmo. Você precisa conhecer as histórias da família da fé. O Senhor encheu um livro delas. Vamos juntos? Que o Senhor nos ajude. Oremos. Louvado seja, Senhor, por esse livro maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, a amá-lo e a conhecê-lo. A olharmos essas coisas e entendermos que a história da fé do teu povo, do Senhor agindo, do Senhor salvando, do Senhor fazendo tuas grandes maravilhas entre nós. Dá-nos, Senhor, amor por esse livro, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém.